Olá pessoal, sabe uma história que eu repito meio à exaustão, dizendo que eu vou na direção que o nariz aponta? Pois bem, eu saindo da Milwaukee Motorcycles, ia para o posto Chefão, resolvi ir para Macacos, saindo de Macacos em direção ao posto Chefão, resolvi entrar no Parque Estadual do Rola Moça para visitar o distrito de Casablanca, ali embaixo. É sempre assim, melhor assim, né? Você vai passando ali na 040, olha de lado, pelo fato de ter olhado de lado, vê o caminho e a moto já está nessa direção. O Parque do Rola Moça conta até reza a lenda. Eu estava me lembrando desse conto, me parece que do Carlos Drummond de Andrade, do porquê que o Rola Moça se chama Rola Moça, né? Era um caminho onde se passava aí através de tropa de burros, e conta que uma moça havia se tornado noiva, havia se casado e estava descendo aí com seu recém-marido quando o burro se assustou, deu um pinote e a moça rolou serra abaixo, e ele termina dizendo: e a serra do Rola Moça se tornou. O lado de cá é mais seco, o lado de lá, que é o lado de Barlavento, é mais úmido, né? De onde o vento vem sempre é mais úmido, para onde o vento vai é sempre mais seco. E com isso a vegetação é a vegetação mais delicada, mais vegetação de encostas, de montanha. Apesar de não ser primavera, a gente vê muitas cores, muitas florezinhas, bem bonitinho mesmo. É uma estrada um pouquinho diferente da estrada para Macacos. Ela também não tem área de escape, tem umas curvas meio escandalosas, há uma queda acentuada na altitude, quando a gente chega ali no sopé, no final da serra, para que a gente vá lá para o vale do rio. Nossa, me fugiu agora qual é o rio. Rio Paraupeba, né, que passa lá embaixo. E eu estava até na dúvida, mas me parece que Casablanca realmente um distrito de Ibirité. Em algum ponto eu vi uma placa dizendo que bem-vindo a Brumadinho, mas eu acho que é só um pedaço pequenininho de Brumadinho. Brumadinho nem existia, passou a existir a partir da tragédia com o estouro da barragem, né? Igual Moeda, por exemplo. Ninguém fala em Moeda, mas está lá um lugar muito legalzinho, muito bacaninha, que talvez precise de alguma coisa, quem sabe, para atrair os olhos das pessoas sobre aquele lugar. Existe uma outra estrada também muito interessante, justamente essa estrada para Moeda, que também tem um mirante, onde a gente vê lá embaixo as cidades que compõem a grande Belo Horizonte. Mas ali já é a Serra da Moeda, que a gente vê um pedacinho dela aqui. É aquela história, como eu estava dizendo. Um segmento é a Serra do Curral, o outro segmento é a Serra do Rola Moça, essa que nós estamos, e a nossa esquerda, seguindo em direção ao sudeste, a gente tem a Serra da Moeda. Todas fazem parte do mesmo complexo que eu chamava a chamada Serra do Curral. Há quem diga também que, seguindo mais adiante, isso faça parte, na verdade, da Serra da Piedade, né? Que tem o Pico da Piedade ali. Há muitos animais silvestres aí. Havia um tempo que motociclistas andavam por todos os lados aí fazendo trilha, mas aquela história de usar os pneus aí de cross acabavam por erodir demais o terreno, e essa área foi toda fechada para trilha. A gente costuma dizer que Belo Horizonte não tem praia, mas tem montanha. Só que as montanhas hoje, boa parte delas está fechada para trilha. Com isso limitou bastante aí a atividade do pessoal. Eu mesmo vi um morro aqui mesmo, lá, aquele segmento à esquerda já faz parte da Serra da Moeda. E esse para cá é a Serra do Rola Moça. Eu já vi muito mesmo dessas erosões causadas pelo motociclismo. Quando proibiram
eu era muito ligado aí em trail e essas coisas todas, e a gente considerava na época isso uma agressão fora do comum, sabe? É como se estivessem tirando um direito nosso. Trocando em miúdos, nós não tínhamos consciência ecológica nenhuma. Hoje eu consigo entender muito bem isso, sabe? O porquê da necessidade de se evitar que a gente tenha essas áreas erodidas por um esporte que poderia ser praticado em outro lugar. Ali na frente a gente tem a cidade de Betim e Sarzedo. Ela faz uma conurbação com a cidade de Contagem, que é conurbada com a cidade de Belo Horizonte. E aqui na frente a gente vê um segmento ali que ainda é a Serra do Rola Moça. Só depois talvez dê pra gente ver quando a gente chega aqui. Deixe-me ver. E só naquele outro segmento ali, tá vendo? Lá está. Ali é a Serra da Moeda, que é essa mesma aqui, só que elas seguem em direções diferentes. O que eu acho dessa história toda no que diz respeito a essas serras? Belo Horizonte tem muita coisa bonita para se ver, mas esse lugar, por exemplo, eu estava sozinho. Apesar de ser todo em tese monitorado por câmeras, eu acho muito complicado. A gente mas para meio assim, com medo das coisas. Eu estava doido para parar em vários lugares para tirar algumas fotos, não foto com a câmera a action câmera, mas uma foto com a câmera de verdade, que a gente consegue captar muita coisa, né? Mas a verdade é que não dá para parar nesses lugares e ficar dando bobeira, principalmente quando você está sozinho, como é o meu caso. Tem um mirante ali na frente, tinha um carro parado e tinha um motoqueiro que entrou na área que não pode entrar, que é a área do mirante propriamente dita, né? E eu falei, não, vou parar porque tem mais gente aqui e isso aqui dá uma certa segurança pra gente. Só que aí é que vem a história. Assim que eu parei, o pessoal do carro foi embora. O pessoal do carro indo embora, ficou só o motoqueiro lá longeão. Aí, cara, não dá. Tá vendo? Olha só, tem um carro parado, um motoqueiro lá longe, algumas pessoas. Eu acho que dá para parar, né? Dá para ver aí de um lado e dá para ver do outro. O lado que dá para ver da esquerda é a Serra da Moeda, do lado direito Sarzedo, Contagem, aliás, na ordem, Sarzedo, Betim, Contagem e lá na frente Belo Horizonte. Mas eu fico muito inseguro. Talvez se eu tivesse numa moto menos chamativa, talvez pudesse parar com mais tranquilidade. Ou se tivesse com outras pessoas mais, ali, bem longe mesmo, a gente vê as cidades. Eu não tenho coragem sequer de tirar a câmera de verdade para poder fotografar, não, porque uma câmera chama atenção demais da conta, né? O celular é mais discreto, mas o celular estava dentro do baú. Aí começa aquela história toda, você começa a fazer com que a logística seja muito complicada. Eu vi esse ônibus subindo, e se ele sobe, ele desce. Rapaz, descer isso aí de ônibus é temeroso, hein? Eu tenho aqui a intenção de ensinar as pessoas a pilotarem, mas existe um princípio que a gente utiliza, principalmente quando a gente está com moto pesada, como é o caso da Ultra, como é o caso de quase qualquer Harley. Isso pode acontecer com outro tipo de moto também, apesar de ter freios a disco. A descida é muito intensa e o disco refrigera um pouco, mas a pinça não refrigera. A pinça está diretamente ligada ao cilindro, o cilindro está cheio de fluido de freio, e é o fluido de freio que tende a ferver, acabando com a eficiência do freio. Então, uma descida desse tipo se desce engrenado, mas engrenado mesmo, deixa o motor fazer barulho. Você deixa para usar o freio só mesmo naquelas situações em que você precisa parar a moto ou reduzir muito a velocidade, o resto tudo é no freio motor.
Ah, mas aí é muito feio fazer desse jeito. Assim, nós não estamos falando de beleza, nós estamos falando de segurança. E só quem já teve um freio perdendo eficiência sabe o aperto que isso significa. Freios a tambor geralmente vitrificam com calor e perdem a eficiência. Freios a disco não vitrificam, é mais difícil vitrificar a pastilha, mas o fluido de freio fervendo acontece. Eu acho que a Ultra usa o DOT 4, um DOT 5 melhor ainda, uma resistência maior, evolução, um DOT 6 melhor ainda, mas o DOT 6 é muito difícil a gente conseguir por aqui. Então é aquela história, freio motor que te quero, é ele que nós vamos usar. O vídeo fica um pouco cansativo porque é só mostrando a estrada, mas é justamente essas imagens da estrada com o entorno e com a vegetação que eu quero ver, né? Num segmento ali na frente, ó, quando eu estou vendo à esquerda a Serra da Moeda, um determinado ponto ali na frente eu vou ver a Serra de Igarapé, que limita ali a cidade de Igarapé, claro, Betim, né? Depois Contagem, Belo Horizonte, ou seja, nós estamos numa região cercado por montanhas muito bonitas por sinal, quase todas com teor elevado de minério de ferro. A gente vê pela cor da terra, e é isso que está fazendo com que as nossas montanhas sejam destruídas numa velocidade muito grande. Curvas de esquina. A Ultra não consegue fazer a curva sem entrar na contramão. Um caminhãozinho mesmo. Uma vez eu desci isso aqui de Jeep e hoje eu olho para trás, freio de Jeep é pior do que tudo, né? Eu desci isso aqui de Jeep e eu me lembro que nessas curvas o Jeep não fazia curva, ele não tinha raio de curva para fazer essas curvas. Eu tinha que fazer a curva, manobrar no meio dela para poder continuar a descida. Quando nós estivermos lá embaixo retornando, a gente vai ver uma serra logo em frente, alta pra caramba. É justamente essa onde nós estamos. O declive é muito acentuado e, obviamente, quando nós subimos, o aclive também é bastante acentuado. Em poucos quilômetros você sobe aí quase 600 a 700 metros. É muita coisa, principalmente em função pela distância que se percorre. O asfalto não está muito bom, mas houve um tempo que não havia asfalto, havia apenas uma trilha de burros. É preciso que a gente se lembre disso. A gente pergunta assim, mas esse é um parque estadual, e o que se faz nesse parque estadual? Olha, passa-se por ele e observa-se. Afinal de contas, o parque existe não é só para o deleite. Aquela ali é a Serra do Rola Moça. A gente estava lá em cima, a gente já está no meio da descida. O parque não existe, não é apenas para o deleite dos nossos olhos, é principalmente para... Essa aí já é a Serra da Moeda do outro lado, tá vendo? Não existe apenas para o deleite dos nossos olhos, é sim para preservação ambiental. É flora, é fauna, e isso é muito importante para o equilíbrio ecológico do planeta. Nessa viagem eu tenho batido muito nessa questão, equilíbrio ecológico e outras coisas mais, mas que conversa mais afrescalhada, que negócio é esse, né? Mas de um tempo para cá a gente começa a tomar consciência de que uma das coisas que fazem parte da nossa evolução é o respeito ao meio ambiente e tudo. Olha, esse é o caminho de volta. Aquele morrão lá atrás é a Serra do Rola Moça, é onde nós vamos subir. Eu cortei um pedação da vinda porque ficaria muito monótono. E a gente passa agora por dentro dessa vila, que é cheia de restaurantes, cheia de bares, da mesma forma que Macacos, mas um pouco mais, como eu vou dizer, um pouco mais barroco e um pouco menos sofisticado, como acontecia em Macacos. Cresceu bastante, obviamente, né? A gente vê que já tem casas e outras coisas mais, mas um pouco mais adiante, a maior parte das construções que se vê
são bares e restaurantes. E, se nós, no caminho oposto a esse que estamos fazendo, se nós seguíssemos, haveria uma bifurcação onde para a direita iria para a cidade de Birité e na esquerda iria em direção a Sarzedo, passando pelo Museu do Inhotim. Eu não sei se a via é asfaltada até lá. Quero acreditar que sim. No passado muito antigo não era. Era mais utilizada por caminhões de minério. Mas penso eu que hoje já deve ser asfaltada. Eu podia ter tido a ideia de ir até o Inhotim, mas eu não pensei nessa possibilidade. Se tivesse pensado e o nariz tivesse apontado na direção do Inhotim, possivelmente, certamente, nós teríamos ido até lá. Mas também ia chegar só na porta, né? Porque em função da pandemia a gente não tem atendimento de praticamente nada, tudo fechado ou atendimento apenas para delivery. Então talvez eu não encontrasse nada lá. Essa é a praça principal de Casablanca, com seus restaurantes. Ah, mas não está aparecendo restaurante? Não, quando está vazio nada parece restaurante. Quando está aberto, sim. Aí parece e aí fica legalzinho. Lugar é um lugar, como eu costumo dizer, estava até enchendo o saco do meu filho com essa história, é um lugar bucólico. Que é bucólico? Não, realmente é bastante bucólico, sabe? E no inverno é sempre melhor do que no verão. A gente é criatura do frio, né? E o calor, aí nós estávamos com 27 graus, 27 graus e meio. Para quem mora hoje no Ceará, isso aí é inverno, barra pesada, frio quase que absoluto. Mas para nós que somos daqui, é uma temperatura por demais alta, né? Ela já está muito fora da zona de conforto, sabe? Se tivesse ali seus 22, 23, eu até prefiro menos, 17 graus, estaria perfeito para a gente. Eu até, quando morava em Barbacena, a gente costumava falar, e falo até hoje para o pessoal daqui, né? Daqui que eu falo é do Ceará, que lá em casa, quando fazia 17 graus, dava piscina, e o pior é que dava mesmo, viu? É aquela história, né? Água gelada pra caramba, a gente só entrava mesmo por, vamos dizer assim, por teimosia, né? É claro que lá faz calor também, né? Afinal de contas, clima tropical de montanha, eu estou falando no caso de Barbacena, o clima tropical de montanha se assemelha muito ao clima temperado. Então a gente tem invernos rigorosos com verões quentes até onde não pode mais. E aí vem o grande problema das casas em Minas. Elas não são preparadas para o frio e não são preparadas para o calor. Diferente do Nordeste, para nós todos os ambientes são climatizados, né? Então você é preparado para viver naquela temperatura. Com isso eu posso dizer uma coisa interessante. Hoje, morando no Ceará, eu sou menos resistente ao calor do que eu era quando eu morava aqui, por um motivo muito simples. Lá eu vivo em temperaturas em torno de 22 graus o tempo todo, né, em função da climatização. E aqui eu experimentava temperaturas de 40, 42 no verão muito quente, ou o inverno não conta, porque o inverno é uma coisa fantástica. É o mundo com o ar-condicionado ligado, né? Mas no verão a temperatura subia a esses absurdos aí. Eu estou aqui hoje no apartamento do meu filho fazendo a edição desse filme, uma edição muito porca de passagem, mas eu estou aqui morrendo de calor. A gente está aqui com 28 graus. Isso para mim é muito, mas muito, mas muito, mas muito quente mesmo. A subida eu coloquei toda ela. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas não teve a descida? Não, a descida não foi toda ela não, foi só fragmentos, para a gente poder pegar esse ou aquele aspecto. E aí nós colocamos toda a subida. Aqui nós já começamos a subida e a serra está lá atrás. A câmera talvez não dê para a gente uma noção da altura, até porque
essa via já está bastante inclinada, está mais ou menos uns 25 a 30 graus de inclinação. Então ela está apontada para cima e ainda assim a gente vê a montanha acima do destino destino para onde a gente pretende seguir, né? Então, para ver que é alto. E aí isso me remete àquela história que eu falei quando eu comecei a falar e acabei me perdendo em outros assuntos, sobre esse ônibus que faz essa linha de Casa Branca até lá em cima no bairro Jardim Canadá. Ele sobe e desce isso aí o dia inteiro. As coisas ficam meio estranhas, viu? Eu fico imaginando o desgaste que um ônibus desse tem nessa descida e subida, num dia quente como esse agora. E felizmente a gente não tem notícias de acidentes frequentes com ônibus nessa serra. Quando eu disse naquelas curvas lá em cima que o Jeep não conseguiu fazer, o ônibus também não faz. Tinha marcas no asfalto que você vê que um veículo deu ré ali naquele lugar, sabe? Então eu acho que é um esforço muito grande mesmo. O céu absolutamente bonito, com aqueles cirros lá em cima. Cirro quer dizer vento forte e muita turbulência, ocasionalmente formação de gelo, mas é mais turbulência do que tudo. Parece que eu vim para Minas para afastar a chuva, né? As 2 semanas anteriores havia muitas pancadas de chuva. Desde que eu cheguei, não tem muita tendência de ter chuva não, e cá entre nós não estou fazendo muita questão de chuva também não, sabe? Tá bom do jeito que tá, né? Se vocês acham que a gente já está chegando ao topo, não, a gente está aqui embaixo ainda, né? Não chegamos nem na fase íngreme de verdade. Subir forte o motor, eu acredito que sim, aumente muito a temperatura, mas eu acho que descer é muito mais difícil, muito mais prejudicial. Apesar de não se usar os freios, mas ocasionalmente usando, e mais o fato de descer com o motor engrenado, eu acho que descer é muito mais sofrido.
Thank you.